Olá pessoal, este é o Céu da Semana de 24 a 30 de maio, última semana desse pandêmico mês de maio, marcado aí pela recente lua nova geminiana, um pedacinho ali de eclipse, né, que já desencadeou falácias, falatórios, especialmente na política aí do Brasil, reunião ministerial soltando lavas com as palavras aí dos ministros, do presidente, né, diz que me diz, troca de farpas e informações. Então, um movimento aí intenso da imprensa, da mídia, dos órgãos de comunicação, isso aí já marcando a semana e propenso a seguir ao longo dela também da nova que chega. Temos o recente momento de conjunção Mercúrio-Vênus, que marcou a lua nova também, e que reflete aí nessa condição durante a semana, com a posição dos dois ainda no signo de Gêmeos, mas a posição de Vênus ainda na retrogradação, que vamos aí até o fim de junho. Uma semana que começa com as consequências, digamos assim, da lua nova em Gêmeos, que também impacta na questão das informações, das comunicações, dos estudos. A gente viu também no Brasil um remanejamento aí do Enem, das inscrições, das questões que envolvam papéis, documentos, informações, um fator aí de certificação de verdades e informações associadas à própria pandemia ou de temas particulares nossos, das nossas vidas. Toda lua nova tem um fator de ideias e de pensamentos que se inovam ou que se direcionam de uma maneira mais objetiva ou pelo menos mais coesa, com propósito até de mudança. Então, Gêmeos é um signo mutável. Nós recentemente começamos Gêmeos, que encerra aqui o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte, signos que terminam as estações, assim como Virgem, Sagitário e Peixes. Então, esse momento geminiano e da lua nova também facilita ou dá indicativos para um movimento de algo, num sentido de mudança, no sentido de transição. Então é um fator aí que pesa nas nossas questões de projetos, de direções, situações que ganham um direcionamento. Aquilo que de certa forma a gente pode dar embasamento a um começo, seja na tratativa de papéis, seja na tratativa de estudos, de questões que envolvam informações, porque Gêmeos é um signo associado a estes temas, certo? Então, indica tanto a nossa condição de nos colocarmos com as palavras, como de recebermos as palavras nas relações também. Falando em comunicação, a semana tem alguns aspectos de Mercúrio, que é o quincunce. Quincunce é um ângulo de 150 graus, um aspecto um tanto tenso, que é indicativo de ajustes, de alguma questão para se esclarecer, para vir à tona questões pendentes. Mercúrio forma quincunce com Plutão, com Júpiter e, ao final da semana, com Saturno, com Plutão e Júpiter na segunda e na terça-feira, e pela sexta com Saturno, certo? Então, quando há um quincunce, há tendências a ajustes, a esclarecer alguma situação um pouco problemática ou tensa. Num sentido coletivo, é uma propensão a uma condição de informações associadas a temas de saúde, a temas de serviços, a algumas questões a serem ajustadas, resolvidas, esclarecidas, com um pouco de tensão, com algumas discussões, com alguns embates que a gente pode perceber por aí, nada muito diferente do que já vinha sendo, mas com um pouco mais de esclarecimento ou clareza num sentido de informação ou mesmo de certificação do que é informado, do que é colocado, tirar a limpo questões. Isso é um fator interessante quando há quincunce, especialmente de Mercúrio, especialmente aí com Júpiter, informações associadas a conhecimentos, leis, parte jurídica, parte burocrática, temas associados a viagens ou estrangeiro, né? Até um reposicionamento do fluxo de atividades que até a própria pandemia vem tendo aí
mas de certa maneira gerando um pouco de tensão, né? Já que o quincunce é um aspecto tenso. Então, ele envolve ajustes. Então, como nós estamos num momento coletivo de ajustes, até em relação ao ritmo das questões que a gente vive, em função da pandemia, em função das coisas que a gente lida, perceberemos alguma situação nesse sentido, como informação sobre futuros procedimentos ou novos que deverão marcar a semana. Quincunce com Plutão, alguma questão associada à pesquisa, as informações sobre óbitos, a informações plutonianas, digamos assim, associadas ao coronavírus, por exemplo, ou a perdas que envolvam questões de negócios ou de finanças. E no final da semana, o quincunce é uma espécie de ou reposicionamento de temas a longo prazo ou de informações que impliquem uma certa vagarosidade de certos procedimentos, assuntos e tendências a questões que a gente possa travar, digamos assim, seja com informações, seja com temas de rotina que podem aí ao final da semana ter uma certa lentidão para esclarecimento. Já num contexto pessoal, os quincunces que Mercúrio faz com Plutão, Júpiter e Saturno são indicadores de tratativas de pendências associadas às nossas relações, associadas a questões envolvendo negócios, burocracias, assuntos que envolvam a nossa fé, costumes, hábitos, temas culturais. Podemos retomar alguma questão ligada a informações, tratativas que a gente ou vem tendo pendente ou não muito bem situada, não, com certo desconforto, seja com pessoas, seja com os procedimentos que a gente vem tratando de temas de rotina, ou até alguma questão de corpo e saúde que a gente possa observar. É um momento aí que no Brasil também vem algumas pendências de outras vacinas que a gente pode vir a concluir, conclusão de campanhas de vacinação, e que de alguma forma a gente pode se dedicar, ou até temas do nosso dia a dia que andam um tanto necessitando atenção e ajuste com um pouco mais de afinco, até para um longo prazo, até para um reposicionamento de ideias do que possamos vir a fazer futuramente. Ainda no começo da semana, a gente tem um aspecto positivo de Marte com Urano. Marte é um planeta associado a iniciativas, a ações, Urano associado a inovações, ao que é fora do padrão. Então permite oportunidade para procurarmos direção diante de alguma inovação, diante de alguma ideia diferente, algum procedimento diferente em relação a iniciativas que podem envolver o nosso lado empreendedor, o nosso lado de negócio, o nosso lado do trabalho, a nossa condição de convivências, a gente sair de certas mesmices ou padrões num sentido de relacionamentos que a gente tem, usarmos de ideias originais que auxiliem pessoas ou até contribuam com a forma de tratativas junto às pessoas que a gente convive, as nossas convivências, auxiliarmos com o que é diferente. Então temos aí um aspecto promissor no sentido de tomada de decisão, no sentido de aproveitarmos algo novo, algo diferente que incremente o nosso dia a dia, algum suporte de ferramenta de trabalho ou de ferramenta material para esclarecer alguma questão, né, mesmo tecnológica, de alguma maneira que sirva para nos auxiliar. Então tem um fator aí positivo de darmos uma direção diferente, darmos uma condição que saia de um padrão aí que vinha nos últimos tempos, com esse bom aspecto de Marte-Urano sextil no início da semana e até pelo menos a terça-feira. Quinta-feira temos o ingresso de Mercúrio em Câncer, o planeta das comunicações, no signo de Câncer, um signo do elemento água, que dá indicativo para falarmos temas do passado, digamos assim, ou questões antigas, voltarmos a assuntos, falarmos ou lidarmos com temas mal resolvidos. É uma condição um pouco até atrelada a esse quincunce que veio
de Mercúrio com os planetas que eu citei no início da nossa análise, porém, quando ele ingressa em Câncer, o quincúncio é mais intenso com Saturno, certo? Então, o Mercúrio em Câncer é um fator muito especial para pensamentos sobre algo que passou, que não anda muito bem esclarecido, que pode indicar probabilidade da gente mexer com ideias ou tratativas de assuntos do passado, voltarmos a certa nostalgia, a certos sentimentos, pensarmos em questões que não foram bem resolvidas e que a gente pode vir a esclarecer ou falar sobre algo que mexe emocionalmente com a gente, não está lá muito esclarecido. Por outro lado, também permite tratativas ou formas de abordarmos assuntos do passado com um pouco mais de coragem ou de forma um pouco mais direta, de certa maneira, mais transparente, falarmos sobre o que a gente sente, né? Cria aí uma perspectiva de podermos perceber informações ou comunicação atrelada à emoção. Então, ouvirmos de pessoas o que elas sentem com um pouco mais de intensidade e também da nossa parte, podemos ficarmos mais suscetíveis, especialmente quem for mais emotivo, a falar o que sente, a falar o que, de certa forma, pode vir aí inspirando emoções ou remoendo emoções, tanto para o lado mais suave das emoções, como para o lado mais mal resolvido. Então, o Mercúrio em Câncer ele tem um fator aí de um return, né? De remember, digamos assim, das questões emocionais. É positivo até no sentido cultural para aquelas nostalgias musicais, aquelas nostalgias caseiras, né? Aqueles costumes que a gente deixou de lado e podemos resgatar, até de culinária, até aquele pãozinho aqui, aquela comidinha mineira ali, né? Então tem um fator interessante nessa questão da rotina do dia a dia, de algum resgate antigo de questões que passou. Mercúrio em Câncer é fator para conversa sobre o nosso habitat, casa, né? Dar um help na casa, no lar, retomar contato, ainda que ou virtual, ainda que mental, pela vizinhança, por escrito ou por mensagem, né? Tratar, às vezes, um encontro virtual com alguém do passado ou alguma informação de algo que passou, né? Mercúrio tem esse viés do informar sobre algo que está pendente, o que a gente pode resgatar, digamos assim. E tem o fator do coletivo, do tratarmos ou percebermos uma mobilização sobre as questões do Brasil, sobre as questões do país, sobre as questões do planeta. Afinal, a Terra é a nossa casa, o Brasil é a nossa casa, né? Se formos um pouco mais românticos, um pouco mais afetuosos com essa questão do coletivo mundial, nacional, né? Então tem também essa mobilização com as questões um pouco do patriotismo, né? Não que isso aflore para todo mundo, mas o assunto nação, o assunto cidade, o assunto casa, bairro, fica mais em pauta com Mercúrio em Câncer também, fica mais suscetível a tratarmos com um pouco mais de veemência ou percebermos as pessoas tratando mais essa questão do nosso regional, digamos assim, né? E o planeta num signo associado à família, as questões familiares pendentes, mal esclarecidas ou que precisam de ser postas à mesa, ficam mais indicadas nesse momento de Mercúrio que ingressa em Câncer na quinta-feira. Pessoal, este é o céu da semana deste mês pandêmico de maio, última semana do mês. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Um abraço, ótima semana.